Olá, meus irmãos e irmãs, mais uma vez aqui estou e o tema desse vídeo é Jesus já voltou, conclusão 1. Por que mais um vídeo nesse tema? Esse vídeo é o seguinte, ele vai trazer mais uma clareza de quando Deus anunciou a vinda do final dos dias, dos tempos, para uma geração ainda distante, e quando Jesus falava de uma coisa que estava próxima. Porque quando Deus disse a Daniel que os acontecimentos referidos ao povo dele seria a dias distante, então seria bem distante. A prova que Deus não deixa ninguém enganado e nem andar no engano, a não ser que a pessoa mesmo queira. E quando Deus anunciou que a vinda de Jesus Cristo, aliás, a volta de Jesus Cristo estava próxima, realmente estava próxima e se cumpriu. Então espero que vocês estejam com a Bíblia na mão e vamos iniciar uma ótima leitura no livro de Daniel e vamos até o livro de Mateus. Essa é a conclusão 1. Então vai vir ainda outros vídeos completando a leitura. Vamos lá? Nós vamos iniciar aqui em Daniel, capítulo 9, versículo 1. Prestem atenção que essa leitura dentro do livro de Daniel é muito linda. Olha só. Versículo 1, Daniel 9. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém. Veja, de Jerusalém, todos esses acontecimentos que Daniel viu que ia acontecer e que Jesus citou que também ia acontecer em breve, é tudo para Jerusalém e os judeus. Bem interessante. Vamos mais. Para Jerusalém, assolações de Jerusalém, era de 70 anos. 70 anos. Então veio. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Veja que esse acontecimento Daniel viu que ia acontecer, mas durava um período de 70 anos. E veja que quando citou esse período de 70 anos, no ano 70 teve a destruição de Jerusalém. Jesus nasceu de Maria, teve todas aquelas dificuldades, perseguições pelo dragão e tal, né, que foi Herodes, mas depois de, segundo os historiadores, que Jesus foi crucificado aos 33 anos, a vida prosseguiu, mas teve a desolação de Jerusalém no ano 70. 70 anos citado aqui pelo profeta Daniel. Eu quero deixar bem claro que não sou pastor, não sou profeta, não sou um estudioso da Bíblia, pelo amor de Deus, não confundam. Eu apenas gosto de ler a Bíblia como está escrito, só isso. Lendo como está escrito já é o suficiente. Que profeta não existe mais. Qualquer um que se levantar dentro da igreja, de igreja, templo, vindo trazendo profeta, não aceite que é falso profeta, porque a Bíblia deixa bem claro. Então vamos seguindo. Voltei aqui no versículo 3. Vamos ler o 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelo livro que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum,
pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam, guarda os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas nós o corar de vergonha. Por hoje se vê os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo o Israel, quer os de perto, quer os de longe, em toda a terra por onde os tens lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Veja que essa profecia de Daniel, dessa situação que ia acontecer, era só para o povo de Israel. Vamos prosseguir agora mais em frente. Aí Daniel orou a Deus para saber quando aconteceria essas coisas. Vamos aqui para o capítulo de Daniel, capítulo 10 do livro de Daniel, versículo 14. Diz assim: Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias distantes. Quando Daniel orou a Deus, o anjo veio. Deus enviou o anjo para trazer a resposta, que você pode acompanhar aqui na leitura. O anjo veio trazer a resposta de Daniel, mas ele deixou bem claro aqui: agora vim te fazer entender o que há de suceder a teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Veja que quando uma coisa era distante, Deus deixou muito bem claro que seria bem distante. Vamos andando mais para frente. Quando chega aqui no livro de Daniel, capítulo 12, Daniel, capítulo 12, diz assim, ó. Capítulo 12 de Daniel. Aqui, vamos ler do 12, 1 a 3. Diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Quem era o teu povo? O povo de Israel. Não cabe a nós. Esses acontecimentos eram para o povo de Israel. O defensor dos filhos, nesse tempo, Daniel 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempos de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzem à justiça, como as estrelas, sempre, eternamente. Então veja que era um acontecimento para os judeus, vai deixando muito bem claro. Todos esses acontecimentos seriam dias distantes, que nós vamos ler mais um versículo aqui de Daniel 12, o último versículo, vai confirmar. Tu, porém, Daniel, capítulo 12 de Daniel, versículo 13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança.
Veja que o anjo disse a Daniel que se referia a dias distantes, com certeza ele não iria alcançar. E aqui no final disse: tu, porém, segue teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber tua recompensa. E aqui no versículo 1 ele disse, no capítulo 12, no versículo 1, que aquele que ia ter, né, a ressurreição, as pessoas iam se ressuscitar para receber a recompensa. E aqui ele diz que Daniel dormiria e no final dos dias se levantaria para receber a recompensa. Agora vamos continuar andando aqui para o livro de Mateus, capítulo 3. Capítulo 3 de Mateus vai deixar aqui bem claro. Mateus, capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Veja que João Batista já veio dizendo que estava próximo. Já não era uma coisa distante. João Batista já estava pregando que estava próximo o reino dos céus. Glória a Deus, que a verdade já começa aparecendo próxima. Já não é distante, como o anjo disse lá a Daniel. Vamos mais adiante. Vamos em frente. Vamos mais adiante. Aqui, ó. Capítulo 10 de Mateus, versículo 5 a 7. Diz assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios, que a pregação não era para os gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, também não, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. A prova que todos os acontecimentos era para as ovelhas de Israel, para o povo judeu, não para nós, deixando bem claro. Vamos seguir. Mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida em que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Mais uma vez, confirmando que está próximo o reino dos céus. Vamos aqui para Mateus 16. Vamos mostrar mais uma palavra aqui confirmando que está próximo. Mateus 16, 28. Diz assim: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Veja mais uma vez que Jesus, conversando ali com 1, 2 ou 3 apóstolos, disse que alguns do que ali estava com ele não passaria pela morte antes que visse ele vir no reino de Deus. É mentira? Eu estou traduzindo a Bíblia? Eu sou um tradutor da Bíblia? Eu sou um falso profeta por falar isso? Jesus disse aqui. É o Jesus Cristo ressuscitado dizendo aqui, ó. Aqui ele não era ressuscitado ainda. Mas o Jesus que eu creio hoje, ele disse isso aqui. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram. Aqui aonde? Aqui no Brasil? Lá onde Jesus estava. Tinha pessoas ali que ele estava falando para alguém. Se encontram, porque de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Meu Deus, cadê esse povo? Onde está a cabeça desse povo? Que estão me chamando de falso profeta. No final dos dias virão falsos profetas. Falsos profetas são vocês assombrando o povo, trazendo o povo no pânico, no terror e no medo, para que eles não saiam do templo de vocês, porque senão vocês vão ficar sem o saláriozinho. Mas eu não tenho templo, eu não vendo a palavra de Deus,
apenas soleio. Então aí é vocês e Deus. Vamos mais à frente. Aqui Jesus diz que tinha pessoas aqui que estavam com ele, nesse lugar aqui, que não morreria antes que vissem ele vir no reino de Deus. Então veja que coisa maravilhosa. Vou ler e vou passar para outro versículo. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Que coisa maravilhosa. Se Jesus Cristo ainda vai voltar para vocês, esse cidadão que Jesus disse aqui que não morreria, não passaria pela morte, ele está vivo em algum lugar, né? Talvez vocês digam onde ele está, porque eu mesmo digo que ele já morreu, mas antes dele morrer, presenciou a vinda de Jesus Cristo naqueles grandes acontecimentos que teve até o ano 70. Vamos mais adiante, que agora nós vamos para Mateus capítulo 24, de 29 a 35. Capítulo 24, de 29 a 35. Cheguei. Diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o qual vocês dizem que a tribulação ainda vai vir, que vocês vão participar dela, né? Aí diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todo o povo da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Eu deixei claro aqui também no livro que falar que sobre as nuvens do céu, um sacerdote entendeu quando Jesus Cristo falou isso e rasgou até as vestes. Porque ele sabia que Jesus estava falando de vir sobre as nuvens, era trazer justiça e juízo para o povo de Israel, não os gentios que faz parte da gente hoje. Então, com poder, muita glória, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, e os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma extremidade dos céus à outra extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vos, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Jesus disse que todos aqueles acontecimentos da destruição do templo, de todos aqueles que ele tinha anunciado, não passaria daquela geração, não é essa da gente hoje, que vocês pregam esta geração que nós estamos vivendo hoje, mentindo, vocês estão mentindo, porque se eu abrir a Bíblia aqui, que no acontecimento de Jesus Cristo, e eu disser que esta geração, e eu aplicar para essa geração da gente hoje, eu sou um grande mentiroso, um grande falso profeta, que aí cabe essas profecias que vocês falam, porque Jesus disse aqui, não passará desta geração, a geração dele, que ele estava vivendo, não a geração da gente. Vocês dizem que eu sou um falso profeta, mas eu não estou profetizando nada. Eu estou falando aquilo que Jesus Cristo deixou escrito, que foi no dia da carne dele que ele viveu, e ele falava daquela geração que estava vivendo, aqueles judeus que ainda tinham o templo erguido, que eles ainda sacrificavam no templo. Era aquela geração que Jesus Cristo falava, não a geração da gente hoje, 2000 anos depois. Esse ensinamento de vocês, sim, é antibíblico. E olha como é antibíblico. Porque só Deus trabalhando na mente de uma pessoa, para ele abrir a mente e ver que quando Jesus Cristo disse,
essa geração é a geração que ele viveu. Agora eu vou dizer uma coisa com a minha geração. Essa geração de hoje está perversa. Ou como está, esta geração é perversa. Ninguém tem mais temor à palavra de Deus. Vende a palavra de Deus caríssima. Jesus disse, receber de graça dais. Mas quando a pessoa entra na igreja de vocês, que vocês pregam, que Jesus está dizendo aqui que essa geração da gente vai passar por todos esses sufocos aqui, aí vocês aplicam para a geração da gente hoje. Mas Jesus disse para esta geração que ele vivia, apontando para a geração que ele estava vivendo ali em Jerusalém. Não essa da gente hoje. Então, vejam que coisa interessante. Quando o profeta Daniel disse que muitos iam ressuscitar nos últimos dias, nós vamos ler agora aonde esse acontecimento que Daniel falou, se já aconteceu. Para vocês vai ser ainda 100 mil anos, 200 mil anos, 800 milhões de anos para frente. Esses acontecimentos que Daniel falou vai ser ainda para vocês no futuro. Mas para mim já aconteceu, porque eu vou provar agora o que Daniel disse lá no livro de Daniel 12, 1 a 3. Vamos aqui para Mateus, capítulo 27, de versículo 50 a 52. Diz assim. Mas eu vou ler mais antes um pouquinho, eu não me importo não, que eu gosto muito da leitura. A leitura é uma coisa maravilhosa. Vamos lá. Versículo 45 de Mateus 27. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. O que foi que Jesus Cristo profetizou antes? Que ia ter muitos tormentos. Então aqui está começando a profecia de Jesus Cristo a se cumprir na crucificação de Jesus Cristo. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Sofrimento terrível de Jesus Cristo ali. Mas já tinha vindo a escuridade, como a Bíblia cita em vários lugares, acontecendo ali. Mais para frente. E alguns dos que ali estavam ouvindo, isto diziam, ele clama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido de vinagre, o colocou na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, deixa vermos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Ali encerrou-se a lei e entrou a graça. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. O que foi que Daniel disse? Vamos voltar lá no livro de Daniel? Não custa não. Vamos voltar lá no livro de Daniel, ver se nós achamos alguma coisa. O livro de Daniel. Vamos ver aqui. É o livro de Daniel 12, 1, se não me engano. É aqui. Nesse tempo se levantará Miguel. Quem era o Miguel? Vocês aí, ô profetas, estudiosos da Bíblia. Miguel, quem era Miguel? Está falando de quem? Vamos ler mais para ver se dá um entendimento. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Quem era o povo de Daniel? Os judeus. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo.
o anjo aqui estava dizendo isso para quem? Para Daniel. Quem era o povo de Daniel? Os judeus, os israelitas, chamado por Deus. Aí diz aqui, ó, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, na morte de Jesus Cristo, houve uma ressurreição, que ali deixou muito bem claro, né? Com quem era o acontecimento. Quem era Miguel aqui? Jesus Cristo. Vamos voltar lá para o livro de Mateus. Então aqui diz, o 51, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Imagine a tormenta que foi naquele momento da morte de Cristo. Escureceu tudo. As rochas se abriram, se partiram. Imagine o barulho que foi. Imagine o terror que aquelas pessoas passaram. Eles desejaram a morte por ouvir e presenciar aquela ação. Então vamos lá. Aí diz aqui, as rochas se fenderam. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam. Dormiam aonde? No pó da terra, como disse lá o anjo a Daniel. Ressuscitaram e, saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus Cristo, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então vejam, pessoal, que quando Deus escreveu aos profetas, para eles profetizarem algo, e Daniel pediu uma orientação a Deus quando sucederá essas coisas, Deus enviou o anjo e disse a Daniel, Daniel, a visão que vistes se refere a dias ainda distantes. Está lá em Daniel, capítulo 10, versículo 14. Há dias distantes. Ou seja, Daniel não ia passar por aquilo ali, porque era dias distantes. E mais à frente, em Daniel 12, Daniel 12, 13, se não me engano, Daniel 12, 13, isso mesmo, ele diz, Daniel, tu, porém, segue teu caminho, pois descansarás, e no final dos dias te levantarás para receber a tua recompensa. Daniel também presenciou a ressurreição? Não, ele morreu, ele estava morto, mas ele ressuscitou ali também junto com aqueles que cita aqui em Mateus 27, capítulo 27, versículo 51 em diante. Ele também ressuscitou ali, recebeu a recompensa dele, como o anjo falou. Que maravilha! Nós temos que ler a Bíblia como está escrito, já é o suficiente. Porque tudo que o anjo falou se cumpriu. A profecia de Daniel também se cumpriu. Era longa, ele não ia alcançar, porque o anjo deixou bem claro que não alcançaria. Mas quando Jesus Cristo disse lá em Mateus 16, 28, que Jesus disse que alguns dos que ali estavam não passaria pela morte até que visse ele voltar, não morreu. Eles presenciaram a vinda de Jesus Cristo. Eu já fiz vídeo aqui nesse canal deixando bem claro também sobre esse tema, mas agora esse tema ficou mais coligado à profecia dos antigos profetas com a profecia de Jesus Cristo. Que isso ia acontecer, que pessoas que ali se encontravam não passariam pela morte até que visse ele vir. Pessoal, é simples, é só ler. Porque quando Jesus disse que se referia a dias próximos, é próximo. Quando o anjo disse a Daniel que seria dias distante, é distante. Então, quando o anjo disse a Daniel que se Daniel viu lá que era durante 70 anos de tormento para Jerusalém, desde o início do nascimento de Jesus Cristo, que começou contando o ano 1, até o ano 70, foi tormenta. Porque Jesus passou a perseguição no tempo de criança,
na fase adulto, passou a perseguição maior ainda, foi pego, crucificado, morto, sepultado, ressuscitou, subiu ao céu, como a Bíblia deixa bem claro, mas a perseguição continuou. A perseguição não parou. Continuou a perseguição depois que ele chamou o apóstolo Paulo. O apóstolo Pedro já tinha sido perseguido. O apóstolo João foi preso por causa do Evangelho. João Batista foi morto por causa do Evangelho. O apóstolo Paulo foi perseguido até o fim, até a morte, pelo Evangelho. Estevão foi sacrificado pelo Evangelho, apredejado. Então veja que a situação permaneceu. E depois do ano 70, quando tudo se fechou o círculo ali, que o templo foi destruído, ninguém fala mais de grandes tormentas. Incrível. Ninguém fala mais. E a Bíblia cita, quando o apóstolo Paulo disse que estava próxima à vinda de Jesus Cristo. Quando uma coisa é próxima, é próxima. Aprenda a ler a Bíblia literalmente. Nem todos os casos você pode isolar um versículo e tomar aquilo para hoje. Porque para mim toda a Bíblia foi cumprida. Inclusive o Apocalipse foi cumprido. Que nós vamos chegar lá. Mas o que importa é que duas versões aqui. Quando estava próximo um acontecimento, Jesus Cristo deixou bem claro. Quando estava longe um acontecimento, Deus também deixou bem claro. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos e vamos esperar a segunda versão desse tema. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.